Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós finalmente vamos conversar sobre A Família Mandible de Lionel Shriver. Este vídeo faz parte do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica. Quando eu escolhi A Família Mandible, eu fiquei muito na dúvida se esse se encaixaria como ficção científica, mas em todas as listas que eu via estava lá presente. Então resolvi acreditar e, de fato, ele é um livro de ficção científica em muitos aspectos. Até porque aqui nós já estamos, desde o começo do livro, no futuro. Especialmente desde a época em que a autora escreveu, né? Que é um livro publicado ali por volta de 2016 e o livro começa em 2029 e vai até 2047. Então, vários aspectos tecnológicos do futuro se aplicam aqui na vida dos cidadãos. Mas o que temos aqui, sobretudo, é uma distopia. É uma grande distopia e é um livro apocalíptico diferente de qualquer outro que eu já li. E o microfone está caindo. Não sei se isso vai influenciar o som. Eu quebrei a haste do microfone, gente. Eu vou tentar aqui ajeitar. Acho que vai segurar agora. Bom, então ele é um livro apocalíptico diferente de absolutamente tudo que eu já li, já que aqui estamos falando de um apocalipse financeiro e econômico. E é um apocalipse que gera um total caos de fato na vida dos cidadãos, a ponto do livro, por vezes, parecer um ambiente de livros de zumbis, sabe? Aquele cenário na rua, assim, praticamente a poeira passando, as pessoas com medo umas das outras, meio que se atacando, todo mundo trancado em casa, falta de recursos naturais, falta de água, falta de comida e tudo mais. Então, vai chegar este caos. Então, de fato, estou falando de um livro apocalíptico, porém ocasionado por uma grande queda aqui na economia norte-americana, a ponto das pessoas realmente passarem fome. E eu estou falando dos podres de rico também. Aqui a gente vai acompanhar tudo pelo foco na família Mandible, né? Já diz o título. E, gente, eu tô com medo do áudio, não tá bom, porque o microfone tá caindo. A família Mandible é aqui, são os personagens que a gente acompanha para mostrar como foi essa mudança aí socioeconômica. E é extremamente interessante porque aqui nós temos uma família disfuncional em alguns sentidos, com personalidades bem distintas e excêntricas, mas é aquela família com personalidade. Sabe aquele negócio do parente que às vezes você detesta, mas você ama ao mesmo tempo? No começo a gente é apresentado aos poucos a dinâmica dessa família. Eles ainda estão, né, à beira do que seria o colapso, mas ainda estão ali com seus dinheiros. O patriarca, o mais velho, que detém todo o poder, ele tem 98 anos. E ele estava numa dessas casas de repouso extremamente ricas, sabe? A mais cara dos Estados Unidos. E aí temos os filhos, né, enfim, separados. Alguns vivem melhor que outros, mas todos meio que esperam a herança. Outras vivem já um pouco mais modestamente, né, como a Florence aqui, uma das personagens. Só que ela tem uma boa casa, assim, num bairro não tão visado outrora, mas ela tem uma casa própria, enfim. Então a gente vê um pouco dessa dinâmica e há muita tensão política aqui logo no início. O dólar tá cada vez mais desvalorizado, a inflação cada vez mais alta. Pela primeira vez há um presidente latino, isso é muita polarização política. Por exemplo, em serviços governamentais, agora a primeira opção é o espanhol, não mais o inglês. Algumas pequenas mudanças que foram sendo feitas e deixaram boa parte da população insatisfeita. Aí entra muito para falar aqui do politicamente correto, né? Que agora alguns termos não podem mais ser usados com os latinos, que são maioria, que estão virando maioria nos Estados Unidos. Então tem aqui já uma mudança de paradigma. E em contrapartida, né? No exterior o dólar está cada vez pior. E aqui vai surgir uma nova moeda internacional, o dólar não vai mais ser aceito por outros países, né? Eles inventam aqui o Bancor. E numa tentativa aí de proteger os Estados Unidos, o presidente vai tomar várias decisões drásticas que vão impactar diretamente na vida de todos os cidadãos, né? Muita gente, por conta do dólar desvalorizado, acabou investindo em ouro, e o governo está cada vez mais endividado e eles simplesmente dão uma declaração de que o Bancor é proibido para os norte-americanos, eles não vão pagar dívida nenhuma. Agora ninguém mais quer fazer... meio que o crédito dos Estados Unidos está lá embaixo, né? Agora a nova potência mundial é a China. E eles estão revoltados com tudo isso. Então, tudo isso vai gerando uma situação ainda pior, sabe? E aí o governo chega a um ponto de falar, logo no começo ainda, tá, gente? Que simplesmente não vai para pagar mais nada. Nem sua dívida, nem para os cidadãos, a quem ele deve, por exemplo, quem investiu no tesouro e tudo mais. Então as pessoas passam a não ter mais dinheiro, né? O seu dinheiro passa a não valer nada ou é tomado pelo governo. E o ouro que muita gente quis investir agora é proibido. As pessoas que têm ouro precisam entregar ao governo ou elas serão
presas e, enfim, sujeitas a sanções e multas e várias penalidades, até a ponto de até uma aliança ser proibido. No Brasil, inclusive, ali por volta da década de 90, houve o confisco da poupança, né? Foi um caos, enfim, pessoas perderam economias de uma vida inteira. Então, assim, a gente pode até fazer um rápido paralelo em relação a isso que aconteceu e, obviamente, que aqui vai acontecer num nível muito maior. E a família Mandible era uma família imensamente rica que passa a não ter mais nada, né? E aí a dinâmica familiar aqui vai ser muito interessante, porque as pessoas muito ricas da família meio que vão se escorar, às vezes, nas consideradas mais pobres, né? Se você tem uma casa própria aqui, você tá bem, porque os aluguéis são imensamente caros, ninguém mais tá alugando nada. O dinheiro não vale mais nada, assim. A gente acompanha os personagens indo no mercado toda semana e as coisas mudando absurdamente, muita gente sendo demitida. E aí é que começa o caos, né? Porque o ser humano entra no modo instinto de sobrevivência. E as pessoas passam a meio que se virar umas contra as outras, né? Ninguém mais pode confiar em nada. Afinal de contas, falta tudo do mais básico. E como a gente começa em 2029, algumas outras coisas já haviam acontecido no passado para eles que ainda é nosso futuro, né? Por exemplo, em 2024 aqui houve um colapso da internet nos Estados Unidos e isso gerou o maior caos do mundo, porque a gente de fato é muito dependente da tecnologia, obviamente, muito mais do que a gente imagina. E aí esse momento ficou conhecido como a Idade da Pedra e isso já gerou uma certa fragilidade aqui em algumas pessoas. Depois eles conseguiram se reerguer, mas agora eles estão prestes a ruir. No começo do livro, especialmente aí nas suas 100 e poucas primeiras páginas, ele vai apresentar muito desse contexto sociopolítico econômico. Então, realmente tem muita conversa sobre economia e política. E isso pode fazer com que algumas pessoas não curtam tanto, né? Algumas pessoas talvez não queiram ver isso, ou se você não tem o menor interesse nisso, aí fica um pouco mais complicado, né? Eu já vi alguns comentários das pessoas que não curtiram esse início, acharam muito parado, não gostaram. E eu acho que é porque realmente a autora aqui vai apresentar como seria aqui esses Estados Unidos no futuro e ela precisa contextualizar. Mas eu acho que depois ele foca muito mais na dinâmica familiar e fica milhões de vezes mais interessante, sabe? Porque, pra começar, depois que tudo acontece, né, as pessoas meio que precisam se juntar, a família começa a ficar cada vez mais próxima, assim. Aí gera aquela dinâmica louca, assim, de familiares que não tem nada a ver uns com os outros, mas são unidos por vínculo aqui, né, o vínculo da família mesmo. E eles meio que se aceitam nas loucuras ou não, brigam muito, né, enfim. Mas realmente essa parte é imensamente interessante de acompanhar. Um dos melhores personagens aqui, que é um dos mais entendidos, inclusive, de política e de estratégias, é um jovem garoto aqui, né, o Willing. E ele sempre tem suas ideias, assim, ele que vai meio que guiando a família nas próximas coisas que vão acontecer. Ele também tem aquela firmeza de entender que os tempos agora são outros e que talvez ele precise cometer, inclusive, alguns atos outrora tão criminosos que ele nunca faria, né, como roubar comida, mas a necessidade, enfim, faz as pessoas, né, terem que ir além. Ou então eles vão morrer de fome. Então aqui vira meio que um estado de guerra, assim, um caos é tão grande que as pessoas vão precisar fazer coisas que em outra realidade elas não fariam. E aí tem aqui familiares que vão surpreender em vários aspectos, né? Pessoas que estavam ali muito acostumadas com uma riqueza, uma opulência muito grande, mas que vão conseguir se adequar a uma pobreza praticamente extrema, vão entrar no modo de sobrevivência da família. Aí você vai ver como o ser humano vai se adaptando de acordo com situações extremas, né? Alguns se adaptam bem, outros não. Então, a dinâmica familiar aqui é sensacional. Gostei muito da personalidade, da excentricidade de alguns personagens. Uma das melhores personagens fora o William é a Nolly, né? Ela mora no exterior, mora na França, mas ela volta para os Estados Unidos e fica com a família. E ela era escritora. E assim, se eu for falar tudo que mudou, por exemplo, aqui livros impressos sequer existem, as pessoas têm uns gadgets assim altamente tecnológicos que funcionam como computador, televisão, celular, tudo numa coisa só, aumenta, diminui. Então tem algumas coisas tecnológicas aqui que já estão no dia a dia do cidadão, né, como as pessoas usam carros que dirigem sozinhos, no caso. Então, enquanto a gente vê tudo ruir, tudo voltar para o básico do básico e como o ser humano vai se comportar. Realmente, quando o ser humano é colocado em situações limites, né, que você não sabe para onde a história vai, o que vai ser preciso fazer, entrando aqui mais em aspectos específicos da história, tá, gente? Porque isso foi uma leitura conjunta, então, de certa forma, spoilers à frente.
todos eles vão chegar no ponto em que vão estar na mesma casa. Na casa da parente mais pobre, né? Aquela que um dia não era exatamente pobre, ela ficava ali entre uma coisa e outra. Ela vivia de uma forma mais modesta, ela não tinha muito contato com a parte mais rica da família. Então todos aqui, e aí estou falando de Nova York, meio que se juntam numa casa pequena, com falta de água, falta até papel higiênico. E eu sempre acho interessante ver como diferentes contextos sociais vão se comportar em situações assim, e a autora vai trabalhar isso aqui, vai trabalhar os conflitos entre essas pessoas que estão ali todas acomodadas num canto só. Mas uma coisa bem curiosa que a autora faz, né, ao tirar a questão de dinheiro da coisa, né, ali eles estão todos como iguais, porque existia uma tensão assim, existia um poder que o patriarca segurava, e os filhos meio que se relacionavam nessa relação de poder sempre com o dinheiro ali por baixo dos panos. Então, assim, o dinheiro causava um certo desconforto nas interações familiares, seja do filho com o mais velho, né, o patriarca, seja entre irmãs, que uma tinha pouco dinheiro, a outra tinha muito dinheiro. Quando o dinheiro sai da jogada, gente, a relação aqui fica, digamos, equiparada. Eles, de certa forma, que alguns desses personagens sentem alívio. Eles sabem que eles podem fazer coisas uns pelos outros e que o dinheiro não vai estar ali meio que manchando as intenções. Como uma parte aqui muito interessante com o filho e o patriarca da família Mandible. O MGM, né? O Magnum Grand Man, que eles falam, Magnum Grand Mandible. Quando o dinheiro realmente acaba e todos eles ficam pobres, ele, de certa forma, ele pode ver que a sua intenção com o seu pai é verdadeira, porque ele ficava se sentindo culpado aqui, pensando, né, na herança que recebesse, as intenções dele tinham a ver com isso. Quando o dinheiro é descartado da jogada, sobra apenas as reais intenções dessas pessoas, o que elas sentem umas pelas outras e o que elas vão fazer para se ajudar ou não. Então tem aí essa parte financeira das relações familiares que eu acho que a autora trabalhou muito bem. E agora, realmente, mais spoilers à frente, chega num ponto em que a única casa que eles têm ali, com um monte de gente, inclusive pessoas com problemas de saúde, né? Temos aqui uma pessoa que tem problemas mentais, outro de 98 anos, enfim, várias pessoas ali já numa situação tão difícil, a casa deles é tomada. Eles precisam sair à força com uma arma apontada para todos. Como o William disse, ele sabia que isso ia acontecer, porque, enfim, o caos generalizado faz com que muita gente vire umas contra as outras. A mudança completa da família é vista nesse momento. Eles não têm sequer mais uma casa para morar. Eles moram na rua, né? E, gente, eu tomei um susto muito... Acho que esse foi o livro que me deu um susto tão grande assim que eu não esperava. Geralmente eu consigo esperar as próximas situações ou algumas reviravoltas. Ou mesmo quando essas reviravoltas acontecem, eu não fico tão assustada, assim, tão impactada quanto eu fiquei quando... Spoilers, tá? Quanto eu fiquei quando o Magnum Grand Man, né, o avô, o patriarca, simplesmente ali sabendo que ele seria o elo fraco da família, para que a família conseguisse chegar em um local seguro, pega a arma e dá um tiro na cabeça. Ou melhor, não apenas nele mesmo, mas em sua esposa, que também tem problemas mentais e físicos e mentais e tudo mais. Eu tomei um susto tão grande, porque foi uma coisa assim que, mesmo na página que eu estava lendo, eu não conseguia antever. Só quando eu li o que aconteceu. Eu lembro de ter virado, de ter realmente um pouco mais pra trás, assim, e mal acreditar no que eu tava vendo. E eu já tava ali tão entrelaçada e imersa na dinâmica familiar, sabe? Que eu deveria ter esperado e que eu senti, sabe, o susto, o impacto e a dor dos personagens aqui nesse momento, né? E o próprio avô, né, o patriarca, ele diz, né, que ele, na verdade, viveu uma longa e boa vida, muito melhor do que a que os seus descendentes vão viver, já que agora as coisas são completamente diferentes. E acontece, então, uma mudança completa no livro. Muitos anos se passam, as coisas melhoram um pouco, digamos, né? Eles conseguem, aqui o William volta com a Nolly, já idosa, muito idosa, para Nova York, eles conseguem a casa de volta. É como se os anos tivessem se passado, as coisas meio que voltaram a um patamar aceitável, né? Mas não essa terra sem lei que uma vez, outrora foi, mas nada tá, assim, maravilhoso. E aí, quando essa mudança aconteceu aqui, né, eu achei interessante ver quais seriam as consequências no futuro desses personagens, né? E nesse momento futuro, as coisas ficam ainda mais distópicas, tecnológicas, não existe mais privacidade, as pessoas precisam implantar um chip.
E é interessante que a autora coloca isso no livro, né, como uma forma de proteção para os próprios cidadãos, né? Os roubos são praticamente extintos. Ninguém mais rouba nada de ninguém. O dinheiro é tudo no chip, né? Tudo eletrônico, o dinheiro em papel não é mais utilizado. Faz a gente pensar se mudanças assim podem acontecer no futuro, né? Porque às vezes a gente não imagina como um futuro daqui a poucas décadas à frente poderia ser tão diferente do nosso, né? Mas o nosso já é completamente diferente de décadas atrás. Então, é normal a gente às vezes pensar em coisas futurísticas, assim, como ficção científica completa, mas será que tá tão distante assim da realidade? Se a gente pensar no próprio dinheiro em espécie, né? Hoje em dia se usa muito menos dinheiro em espécie, especialmente com o Pix, do que se usava há pouquíssimo tempo. Pequenas mudanças vão sendo feitas aqui, a ponto, né, da vida de todos meio que ser controlada. O imposto de renda é feito na hora, assim, as pessoas não têm mais controle de nada, ninguém pode roubar dinheiro, lavar dinheiro, fica uma coisa assim extremamente protegida, mas extremamente invasiva. Isso vai refletir na decisão final do que eles fazem aqui de fugir, né? Existe um canto aqui nos Estados Unidos que não é controlado pelo governo, e esse canto é aí Nevada, Las Vegas, que sempre foi uma terra assim, eles falam, né, que Las Vegas sempre foi Las Vegas, sempre foi algo completamente diferente e apartado aqui, eles conseguiram meio que se isolar. Então existe aqui toda uma lenda em relação a ir até Las Vegas, né, ir até Nevada, para tentar ficar livre de tudo, mas as pessoas têm medo, até da cabeça explodir. É muito curioso que muda tanto, assim, o panorama do livro, quando o futuro muda completamente, né? Aí a gente começa a pensar em chips, em falta de privacidade, em pessoas achando que sua cabeça vai explodir a qualquer momento, que o governo pode acionar um botão, né? Parece, no começo é bem próximo à nossa realidade e as coisas vão chegando num ponto em que ficam um pouco mais distantes, mas será que tão distantes assim? E eu gostei muito do final do livro, sabe? Eu acho que ele chega num ponto que talvez perca um pouco o ritmo ali próximo ao final. Fiquei imaginando, será que isso é realmente necessário? Até eu perceber que sim, era imensamente necessário. Esse final foi imensamente necessário. Eu não esperava esse final, sabe? Da união familiar, que todos eles ali estão reunidos futuramente em Las Vegas, envoltos ali numa nova dinâmica, como eles vão tentar recomeçar tudo isso, todos eles juntos, especialmente porque alguns familiares aqui parecem vilões na história, né? O Gug aqui, o primo do Willie, em algum determinado momento. E aí eu acho que em vários aspectos aqui, que o livro faz a gente pensar sobre o futuro, refletir, temer o futuro, né? Como a gente já atualmente tem aí nossos anseios e desconfianças e temores em relação ao que o futuro trará. E aí o livro vai trazendo algumas dessas questões de falta de privacidade, de colapso financeiro, juros, inflação, coisas que a gente pode aplicar no mundo real, né, que parecem tão próximas de nós em tantos aspectos e que chegam aqui a esse extremo. E em meio a tudo isso, a uma atmosfera pesada, ele consegue trazer um frescor aqui. Consegue trazer até um certo lado cômico por conta da dinâmica familiar e consegue, pelo menos comigo, realmente sentir pelos familiares, sabe? Mesmo os não tão legais assim. Que esse foi o ponto fundamental que me fez gostar tanto desse livro. Obviamente todo esse contexto aí é interessantíssimo que a autora traz, mas os personagens, eu consegui gostar, me relacionar, sentir por a família. Você consegue odiar, detestar, ter raiva e ao mesmo tempo querer aquele personagem próximo ali e sentir algo diferente, da mesma forma que você pode experimentar em sua própria família. A autora consegue fazer isso, sabe? Eu achei genial nesse aspecto, como ela coloca muita essência aqui na família Mandible e consegue fazer o leitor sentir também esses personagens. Então, esse é o grande diferencial do livro para mim. E, é claro, envolto em todo esse aspecto interessantíssimo, o assunto que ela trata aqui, né, as reviravoltas que o livro traz, como ele começa de um jeito, passa a ser completamente diferente depois em outro. Eu realmente gostei demais da família Mandible, muito mais do que eu imaginei. Fiquei muito feliz de colocar esse livro no projeto, porque talvez, se ele não estivesse no projeto, eu não leria. E eu não digo isso porque eu não tinha interesse. É claro que eu tinha interesse, tanto é que eu coloquei no projeto, mas é porque são tantos livros, eu tenho completa noção de que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero, sabe? Eu tenho completa noção que eu não vou ler todos os meus livros. Eu gosto de tê-los aqui, gosto de conseguir pegar um ou outro, assim, que todos eles que eu mantenho em casa de fato me interessam, mas eu sei que eu não vou conseguir ler absolutamente tudo. Então eu fiquei bem feliz de ter colocado esse no projeto, porque foi uma experiência de leitura tão gratificante, tão interessante.
em tantos aspectos. Eu realmente espero que vocês também tenham gostado. Eu sei que é um livro que algumas pessoas amam, tem uma nota muito boa na Amazon e enfim, na internet no geral, tem uma nota excelente. Mas algumas pessoas não gostam. Porém, também gostaria de dizer que se for por conta do começo, às vezes se insistir um pouquinho vai melhorar. Porque essa parte aí, desse contexto que ela traz, é necessária, sabe? Necessária pra gente entender e compreender a história como um todo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da família Mandible, da Lionel Shriver. Preciso ler, precisamos falar sobre Kevin, da mesma autora, né? Eu sempre... Mais um livro que eu tenho aqui em casa há tanto tempo, eu ainda não li. Quero ler mais livros da autora, com certeza. Deixe seu comentário aqui embaixo, inclusive se você já leu outro livro dela e recomenda, qual seria o próximo que eu poderia pegar pra ler. Enfim, eu sei que tem vários, né? Tem vários livros dela, pelo menos uns 4, que eu tô conseguindo pensar, desses mais famosinhos. E deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo, se gostou de conhecer um pouquinho mais sobre este livro, se já leu, se quer ler, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. E é isso, o próximo livro que será lido, né, que não tem mais aquelas datas, né, mas a gente tá seguindo a ordem certinho. O próximo é A Pequena Viagem, não, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É esse o nome do livro, né, gente? Beck Chambers, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É a nossa próxima leitura do projeto Mulheres na Ficção Científica, então podem aguardar aí para janeiro. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Beijo enorme a todos e até a próxima.